Bem-vindo todos ao ItaquiCast, o podcast do Portal do Rio Grande. Eu sou o Taco Dias, tudo bom, Toco? E aí, Marcelo, tudo bom? Te fomos para mais um episódio, que é o 23º, eu acho, né? Terceiro ou quarto, cara? Eu acho que é o quarto. Acho que é o 24º. Vou até olhar aqui. Não, é o 24º. 24º, é. 24º, com essa presença ilustre aí de um colaborador do nosso trabalho, né? Um dos primeiros colaboradores que vem aqui na... Que veio aqui. Eduardo Meus Martini, o Duda, né, cara? O Duda. É o proprietário do Grupo Brasileiro. Do Grupo Brasileiro, que é um dos nossos apoiadores. E falando nos apoiadores, temos a Alessandra Empréstimos Consignados para militares, professores, aposentados, pensionistas, né? Isso. Ali na Independência com a Castelo Branco 1022. Um abraço para o nosso amigo Joab lá, né? Colaborador desde o início. O telefone deles é 999-56-6557. E o outro colaborador nosso também é a Mecatron Sonorizações. Nosso amigo Veve. Nosso amigo Veve ali na Dom Pedro II, ao lado do posto Buffon ali. A Mecatron Sonorizações é para festa de 15 anos. Luz, palco, tudo que... Formaturas, exatamente. O contato é 99621-2670. Um abraço para o nosso amigo Veve das Sonorizações Mecatron. Vamos falar com o nosso amigo Duda, então, né? E aí, Eduardo, como é que tá? Tudo bem, tchê? Tudo bem, amigos. Prazer estar aqui com vocês aí, pessoas que a gente conhece tão bem, com essa ideia desse projeto aí, que é uma ideia que traz assuntos atuais e também permite que os convidados façam um resgate aí, né? E fique com essa história guardada para mostrar para quem quiser depois. Então, é um momento bem bacana, é uma ideia bem interessante, vocês estão de parabéns aí. Vai ficar para a posteridade, Eduardo, no YouTube, né? Eu até vou pedir pro pessoal aí apertar a sinetinha lá, né, Marcelo? Se inscrever no canal lá. Se inscrever no canal, dar o like e compartilhar, né? Vamos começar a conhecer quem é o Eduardo Meus Martini, o Duda, né? Todo mundo conhece pelo Duda Meus, né? Vamos começar pelo começo. E aí o Eduardo, surge aonde esse rapaz? Mas, cria do Itaqui, né? Cria do Itaqui, né? Filho de professor e pai caminhoneiro. Saio para estudar aos 13 anos, em busca de melhorar conhecimento um pouco. Na época, além de ser quase que uma rotina, era uma opção que nós tínhamos, né? De dar uma melhorada aí na capacitação para buscar ser um profissional graduado. Então, tu vai a Santa Maria? Vou a Santa Maria primeiro, faço 2º grau e escola técnica em contabilidade. E tento vestibular na UFSM e acabo não passando. Aqui é 96? A ida é 97. A ida é 97. Isso. Fico até 2000 em Santa Maria. E aí, no início de 2001, eu passo na Federal de Pelotas, onde eu cursei Engenharia Agrícola. E aí, até a minha formação. Depois de Pelotas, volto ao Itaqui para trabalhar na indústria do arroz. É a profissão que eu segui até 2017. E aí começa a parte do empreendedorismo já. Só vou mostrar aqui, então, o Duda nos trouxe aqui de presente aqui a Patagônia. Essa aqui é a Pilsner. Bohemian Pilsner, que é a mais levinha, né? Que ela tem o IBU, para os entendidos aí, menor aí, 18. Mais fraquinha das três aí. Nós vamos fazer um brinde aí. Hoje vamos trair um dos nossos patrocinadores, mas é pela uma boa causa, né? Tamo junto. Eu consumo as duas, né? Então eu tô bem. Então. E eu agora, a hora que o Duda trouxe a cerveja, eu me lembrei de um episódio que nós três passamos juntos. Nós fomos num casamento em Uruguaiana juntos, três. Ah, sim, é verdade. Me passou aquela... E acho que não causamos muita sorte. Não deu sorte pros noivos. Nem vamos falar o nome dos noivos, mas acho que não causamos muita sorte. Não deu, ainda bem que ninguém era padrinho, né? A ideia da cerveja é molhar as palavras aí, né? Pra deixar a coisa fluir mais naturalmente aí. Sim. Mas então é isso, volto a Itaqui depois são quase 12 anos na indústria do arroz para tentar empreender, assim, criar alguma ideia que atendesse aos clientes, o serviço fosse bem quisto.
além de fonte de sustento, né? E nisso a gente está trabalhando aí fazem quase 6 anos. E tu morava em Pelotas, né? Isso, eu morei durante 5 anos e meio em Pelotas. E aí? Santa Maria e Pelotas, né? Isso, de estudo se vai pegar os 9 anos e meio, talvez tenha dado meio ano, 9 anos é as outras coisas. Pois é, dá uma contada na tua história de Pelotas lá, que foi onde tu ficou mais tempo. Isso, 2001 eu vou para Pelotas, então, cursar Engenharia Agrícola. Na Federal lá. Na Federal de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas. Um curso que até então era considerado novo, ele tinha 30 anos, 35 anos. Para um curso de rurais era um curso novo, pouco conhecido até, mas que tinha como uma das áreas de atuação, uma das áreas que na nossa região é muito necessitada, que é a armazenagem de grãos. E eu, durante a minha faculdade inteira, pendi, por questões óbvias, ao arroz e acabei me direcionando mais essa área, onde trabalhei por quase 12 anos. Pelotas, um lugar com as suas características próprias, assim, é uma cidade de, hoje eu acho que quase 500 mil habitantes, mas que tem uma arquitetura muito antiga, uma cidade baixa, não tem muitos prédios, ela não tem muito volume no centro, ela é uma cidade muito espalhada. Tem um dos bairros lá que tem mais de 100 mil habitantes, o bairro Fragata. E lá aprendi vamos dizer assim, me desmamei, porque a cidade em Santa Maria era uma coisa muito, parecia que tinha um Itaqui sediado lá dentro, né? A gente andava com itaquienses, morava com itaquienses, era passar uma temporada lá que não mudava nada. Quando a gente foi para Pelotas, aí a coisa deu uma mudada, assim, né? A gente morava com o Dariano em Pelotas, né? Eu primeiro morei com a Tayane Bonorino. Tu morou com 2 médicos lá? Então. Isso. Só não consegui sair médico, né? Só quase. E aí depois, sim, com o Dariano, aí onde a gente foi até o fim da faculdade, né? Ainda no último semestre de faculdade, morei com Renato Silveira Popote, que foi morador de Itaqui também. O pai dele era comandante, não lembro qual ano que foi, 80 e alguma coisa, 89, eu acho. E também conhecia alguns itaquienses, e eu encontrei ele num truco da fronteira lá. E aí fizemos amizade, né? Praticamente se reencontramos, porque ele conhecia muita gente que eu conhecia, inclusive o Dariano. E aí a gente teve nós tínhamos uma irmandade muito grande lá, de várias opções, assim. Tanto de tipo de festas que gostavam de ir, turma do churrasco, a turma do truco, a turma do futebol, a turma do pádel. Era uma distribuição boa, assim, de personalidades. E aí no último semestre ainda morei com o Renato. Então fico lá até... O Dariano se forma primeiro que tu? O Dariano se formou no final de 2005. Foi 2006, né? E eu fui em 2006, um pouco atrasado em função das greves que a Federal passou naquela época. Deu um atraso aí na formatura de uns 3 meses, mais ou menos. Sim. E aí, já na minha missa de formatura, já tinha minha proposta de trabalho. Novembro a tua formatura? Minha formatura aconteceu em outubro. Sim. Que era para ter acontecido em agosto. Né? Eu me recordo da viagem para aí. Isso, longe, ruim daqui de Itaqui, ela é 720 quilômetros, mas principalmente para nós que andávamos de ônibus bastante, né? O trajeto era ou ia a Santa Maria e esperava na rodoviária, ou ia até Uruguaiana e Uruguaiana pegava um semi-direto até Pelotas. São João, banquinho danado. 13 horas de viagem. Melhor ir por Santa Maria, né? Melhor pela qualidade dos ônibus. Na época eram as 2 linhas com Planalto, né? Mas só que o tempo não fechava na baldeação ali. Santa Maria, Pelotas é Planalto também? É Planalto. Baixa pela... Aquela que o Brasil dos Pelotas se acidentou, né? Isso é a rota da soja ali, que vai até o porto ali. Né? E também do... Isso aí ali no... Calcário, carrega muito? Isso aí, em trevo de Caçapava. Caçapava, né? E São Cepé e Santa Maria. Isso aí. E aí, Pelotas, que hoje eu até não consegui voltar, acho que umas 3 vezes lá, sempre numa correria, mas hoje bastante coisa que eu faço da minha vida profissional surgiu lá até. Porque o período de faculdade faz com que a gente conheça pessoas, entenda os gostos de cada um, a gente frequentava vários lugares.
Era uma cidade cidade universitária, embora ela não tivesse um perfil que a gente estava acostumado, que era Santa Maria, ela tinha muitos locais apropriados a estudante, tanto de preço, o formato de atendimento. E aí isso sempre foi me chamando a atenção, assim. E vários lugares foram sendo inaugurados conforme no tempo que eu morei lá, que iam sendo sempre adaptados ao momento estudantil, assim. Coisas que hoje até são negócios diferenciados, assim, mas que o ponto inicial era ser um bar de happy hour para estudante e que servia a parrija. Daí aquilo ficou marcado. Quando eu me formei, eu montei um projeto que era planos para aposentadoria, ter um bar nesse formato. E aquilo foi ficando guardado comigo. Cada vez que eu via ou que eu passava lá, eu fazia uma visita para saber se estava se mantendo. Qual que é o lugar mesmo de Pelotas? Cruz de Malta. Cruz de Malta. Isso. O Cruz de Malta ele é um bar bastante tradicional no centro de Pelotas, frequentado também por happy hour, mas de pessoas de mais idade, assim. Sim. Era um bar muito frequentado por advogados que no final do dia iam lá. Então, os jovens não ficavam muito agradados, assim, não tinha nem muito espaço. E o cardápio lá era basicamente frituras, assim, não tinha muita carne. Eu lembro bem que um prato tradicional lá tinha os bolinhos de bacalhau, que Pelotas tem bastante, mas eram uns croquetes, assim, e tal, não tinha carne. E aí surge o Cruz de Malta da Dom Joaquim, que é uma avenida bem conhecida em Pelotas, assim. O pessoal vai lá para se exercitar e domingo também é bastante movimentado. E abre uma choperia Cruz de Malta. E aí o prato principal eram cortes feitos na parrija, mas servidos para compartilhar. Então era um prato grande de inox, assim, onde vinha o pão, a farinha e a carne e um par de talher para cada pessoa. E aí ali então a ideia era nunca perder o bar, assim, sempre a bebida era o que estava mais em ascensão, assim, na mesa. E eu achei aquilo muito bacana, porque aos poucos admiradores da carne começaram a migrar para lá, ocupar o espaço em formato de jantar. Em seguida eles já modificaram o cardápio, já deixaram mais adaptado até para janta, mas o espaço bar nunca foi perdido. Então foi um plano assim que eu tracei para frente e acabou sendo mais adiantado, né? Mas era uma coisa que me aguçava bastante. Pelotas é uma cidade muito consumidora de carne, com muitos lugares para se comer bem lá, muitos restaurantes bons, pequenos, intimistas, porém muito bons, né? Era uma cidade boa da noite, muito boa, tanto para bar quanto para restaurantes, assim. E a influência do Uruguai ali também, Pelotas, né? Mais uruguaia, né? Praticamente uruguaia, né? Praticamente uruguaia. E aí isso aí já vem de lá de trás, né? Essa ideia, tu tava em Pelotas, tu estudava, mas era um plano para... Não tinha data. Tu só tinha aquela vontade. Tinha aquela vontade, e aí por forças do destino, aí a coisa veio mais rápida, e muito mais rápida do que se imaginava, né? Surgiu uma oferta de um negócio e eu já vinha... Teve uma época que eu vi um prédio na cidade e me chamou a atenção, assim. Aquele prédio poderia ser, mas tudo ideias só compartilhadas em casa com a minha esposa, assim. Eu dizia, aquele lugar seria um lugar legal. E aí acionei a criação de marcas, né? Qual marca eu poderia usar, né? E aí, na época, conversei com o Alexandre e com o Graco e a gente criou uma marca, guardada na gaveta. Tá, tu tinha a marca guardada? Então? Já, com o mesmo nome, brasileiro? Com o mesmo nome. Ah, legal. E aí fiz todos os orçamentos do que seria necessário, mas o formato era outro, não era que nem é o Parrija hoje lá. Era um formato mais do balcão do que é o restaurante, né? Sim. Não teria muitas mesas. Um cardápio muito mais enxuto, com quase nada de acompanhamentos, focado na carne. Aí fiz todos os levantamentos para saber o que mais ou menos se gastava. E aí convidei uma arquiteta amiga minha, a Anice Marques, para ir visitar o prédio comigo. E ela condenou o prédio, assim, falou, esse prédio não dá, tu vai ter incômodo aí, tem uma infiltração, te prepara para gastar, eu acho que o proprietário não vai querer gastar, e aí eu acho que tu vai ter que mexer em bastante coisa, principalmente na questão estrutural aí, onde tu vai alocar tuas peças e tal. E aí aquilo deu uma esfriada, assim.
eu tinha um valor na época para investir e o meu valor também já não era tão significativo assim. Aí eu segurei a onda, mas segurei e aí parece que as coisas começam a andar. Não sei como, né? Mas o Eduardo tá com a ideia de abrir um restaurante. E aí, daqui a pouco, já começaram a me oferecer algumas coisas. E eu trabalhava em São Borja. Minha rotina era, nos últimos 3 anos de trabalho, ela foi bem corrida, porque eu ia às 6 da manhã para São Borja e voltava 7h30, 8 da noite. Então, eu não tinha tempo para ter restaurante nenhum mesmo, né? Essa era a grande verdade. Era um sonho só. Era um sonho e que aquilo, cada vez que aparecia alguma coisa, eu pensava de novo, né? Numa possibilidade... E nunca deixei esfriar muito, assim. Até que o Braseiro Parrilla lá foi ofertado para mim, numa proposta que, na época, me chamou a atenção e eu achei que dava. E eu já tinha bastante coisa de conhecimento já para executar. Lógico, eu nunca tinha sido dono de nada, né? Nunca tinha trabalhado nessa questão. Embora a gente trabalhasse com gestão há bastante tempo, outra linha de trabalho, né? E aí resolvi fazer. Né? Conversamos em casa e eu resolvi fazer. A ideia era ser o proprietário, era que o restaurante funcionasse como eu tinha pensado, mas que eu estaria presente nele no final de semana quando eu estivesse em Itaqui. Esse era o plano. Então, era um negócio meu, que ia ter a minha identidade, mas eu não estaria atrás do balcão caixa. Essa sempre foi uma coisa que eu quis deixar muito claro nos negócios, né? E aí surge o Parrilla. Em 1º de novembro de 2017, a gente inaugurou uma inauguração que até hoje eu lembro, assim, foi muito boa. Casa cheia toda a semana. Nós encerramos a semana no domingo com o Royce, na música ao vivo, e no sábado nós já tínhamos recebido o Pirisca. E no dia do Pirisca a gente passou de 150 pessoas que transitaram dentro de um restaurante que internamente cabe 40 pessoas, né? Com umas mesas externas e tudo mais, mas, né? Então, mostrou que Itaqui estavam carentes de 2 coisas. Algumas coisas atualizadas, vamos dizer assim, né? E que fosse bonita aos olhos, né? Porque a gente, por estar no interior, uma particularidade que eu acho sobre o assunto. A gente vai reclamando do lugar que a gente está e vai diminuindo as nossas ideias e vai diminuindo as nossas capacidades. E quando tu vê, tu está numa bolha pequena de reclamação, onde as pessoas abrem as coisas e fecham, tu não ficou nem sabendo, né? Mas que quando a gente sai daqui, a primeira coisa que a gente faz é valorizar qualquer coisa que tu vê depois do trevo. Que posto bonito, que restaurante bom. Eu fui num restaurante em Santa Maria que era maravilhoso. E às vezes aqui nós temos coisas muito similares, mas que não têm o prestígio. Muito porque, durante muito tempo, eu acho que as pessoas se acostumaram a ter acesso ao que era bom só longe daqui. Então, a ideia principal era assim, valorizar o público daqui, trazer coisas que a gente gostaria que tivesse, que quando a gente saía daqui, a gente ia atrás para saber, para frequentar. Agora mesmo, em off, nós estávamos falando da churrascaria de Pelotas, né, que era o Lobão. Tu ir em Pelotas e não ir no Lobão, tu não foi em Pelotas. Né? Então... E aí aqui a gente, quando começou o plano do primeiro restaurante, e que também não tinha muita ideia de ter outros, né? Mas a ideia era essa, era valorizar valorizar nosso lugar, para dizer que a gente consegue chegar com coisas boas aqui, ofertar coisas boas, né? E isso ficou muito nítido na nossa inauguração, assim, deu para perceber que o pessoal ficou realizado e a expectativa foi atendida. Lógico, a condução do negócio, a gente todos sabem que a gente tem altos e baixos, né? Mas esse era um objetivo que foi alcançado. E aí eu acabei me desvinculando do profissional Eduardo, engenheiro agrícola, que trabalhava na indústria do arroz, e entendi que o meu negócio, naquele momento, precisava da minha atenção 100% e foquei nele. Que era ali teu negócio, a partir dali era ali. Tinha levado todas as minhas economias, né? Então sim, eu era o principal dependente dele. Agora é o meu negócio. Agora é o meu negócio, isso aí. Viu, Duda? E aí tu já contou ali que já vinha a ideia de antes, mas aí quando tu resolve dar o início lá mesmo, aí tu vai procurar informação de carne, coisa, ou tu já tinha uma... Cara, um pouco... o cardápio do que a gente trabalha hoje, que eu escolhi como cardápio inicial, ele não era um cardápio muito... uma forma de assado muito rotineira nossa, né?
Sim, não é a tradicional nossa. Ninguém nem tinha grelha em casa. As grelhas eram as assadeiras de peixe. O pessoal usava para assar linguiça. Aquelas de inox, aquelas... Exato. Então, já foi uma quebra de paradigmas, assim, vamos dizer, né? Vim com esses cortes nesse formato. Eu conhecia, como eu digo, Pelotas, tirando o Lobão e alguma outra churrascaria, todos os restaurantes que trabalhavam com carne serviam carnes em medalhões, né? O Batuva lá. Batuva, tinha o El Paisano, que era uma casa muito tradicional também. Então eles trabalhavam já com os steaks, né? Com os medalhões e tal. Carnes na parrilla, carnes na grelha. E aí eu fui me dedicar. Fui em vários restaurantes. O cara era acostumado a ir comer parrilla na Argentina, embora às vezes, na maioria, o cara não enxergasse a grelha, né? Não sabia. Subentendia-se que eram tudo feito na parrilla. Isso. E andei em alguns lugares também, né? Comi bastante carne, comi bastante as iguarias, né? Tintulim, mojerra, rim, essas coisas, para saber que sabor tinha e como que eu queria servir. E bastante estudo, cara. Assim, era meu material de informática, era lotado de imagens, de vídeos, e aí eu ia fazendo uns resumos para eu mesmo pegar o palavreado, né? Então, demanda estudo. Todo negócio demanda estudo. Abrir um negócio não é para principiantes, né? Sim. Eu acho que até tem pessoas que têm sorte em abrir um negócio sem conhecimento total de causa. E vai... Dá certo, né? E dá certo, mas assim, quando tu abre com pouco conhecimento, tu esbarra logo em seguida em algumas coisas, né? Então teve bastante estudo, bastante troca de ideia, bastante quilômetros rodados, assim, né? E pegando também, que a gente não pode desperdiçar nunca, é conselhos, tu entendeu? Porque como tu começa a depositar muito amor naquilo que tu quer realizar e aí tu fica que nem um burro de carroça, né? Tu passa a não olhar para os lados mais. É aquela ideia, eu acredito que vai dar certo, porque vai dar certo, e aí tu acaba passando alguns obstáculos que são importantes, né? Então a gente escutou bastante, eu fazia questão de, no meio da janta, tipo, eu fui passar um aniversário meu em Santa Maria e fui no Las Lenhas, eu acho que até mudou de dono já, mas naquela época ele estava muito bem em Santa Maria, lá na frente do Big, lá embaixo, sim, lá na Fernando Ferrari. E aí tive a possibilidade de, no meio da janta, servir uma tacinha de cerveja e desci para conversar com o gerente. E aí fui bem por fora, nunca dizia, eu quero abrir uma parrilla, não. Perguntava, são todos esses na parrilla? E que hora que eles fazem fogo? Pergunta de cliente, assim, sabe? Até que daqui a um pouco eu chegava no cara e fazia uma pergunta mais direta do negócio, assim. Sim. E aí ele me perguntava, por quê? Eu falei, não, porque eu estou pensando em fazer alguma coisa assim, tenho dúvida nisso e nisso. Então eu sempre fui meio indagador, assim, e tal, então tive que levantar bastante informação, até ter o padrão que queria. E já mudou bastante. Quem foi na primeira vez pode não notar, mas o próprio hoje de manhã mesmo, nós fazíamos uma reunião informal em casa na hora do mate, eu e minha esposa, que a gente precisa estar sempre dando algo mais no cardápio e sempre pensando aqui na nossa região em pratos para compartilhar. Aquilo Sim. que senta a família, senta duas pessoas, senta o casal, senta dois amigos, mas porque as pessoas ainda não estão com a prática do pedido individual, assim. Eu vou querer um medalhão dessa carne, depois eu vejo se eu peço outro. A parrilla funciona assim. Sim. Né? Tu que dá a sequência do teu jantar. Vai comendo aos poucos. Vai comendo aos poucos. Mas não é, a gente entende que culturalmente a nossa região não tem essa prática, né? Sim. Nossa prática, tu senta, pede a janta e enche a mesa. E aí depois tu vai consumindo aquilo ali. Normalmente tem sobra, né? Mas a gente entende que tem que atender os dois públicos. Aquele que já vem nessa parte de carnes entendendo um consumo mais, vamos dizer assim, mais coerente, que a gente fala, né? Sim. Sem desperdício, carne sempre quente. E aquela pessoa que tem, por característica, um pedido mais farto, né? Claro, tipo, é mais o estilo uruguaio, né? Isso. Que os argentinos também é um pouco diferente, né? Também. Vem todo, né? O argentino põe a mesa, né? E os argentinos também, eu acho totalmente diferente o jeito que eles assam, né? Uhum. O uruguaio até o ponto, né? O argentino é praticamente... Bem passado. Bem passado. Carnes grandes na grelha que eles vão... E a costela inteira, aquela, eles... Vão tirando pedaços, né? O uruguaio já trabalha com a carne fracionada na grelha. Não sei quantos ossos que eles dizem, mas é toda a costela, da ponta a ponta, né? Isso.
Eu não sei quantas verbas levam. Só dou um recadinho aqui, ó, dos nossos outros apoiadores aqui, a Vicência Cervejaria Artesanal de Itaqui, né? Que tem aqui os rótulos aqui, o Pilsen, o Viena, o APA e a Session IPA. E tem o Disc Shop, quem quiser pedir um chopp lá, é 55999638040. E também o Ike Fome, né? Que até o brasileiro tem no Ike Fome lá. Quem quiser, agora teve a ideia de comer um assado lá, é só entrar no Ike Fome lá e pedir pelo Ike Fome lá do brasileiro. E também tem outros deliveries, né? Que é o açougue, gás, conveniência e tudo mais, né? Que é só baixar lá na loja do Android lá ou na loja do iPhone e já sai pedindo no app do Ike Fome. Em Duda, eu estava fazendo uma conta aqui, já faz 6 anos de casa já, né? Isso, em novembro fechamos 6 anos. 6 anos. Nesses 6 anos, tu tem que sempre estar te atualizando, né? Porque a tua casa não pode cair numa rotina, né? Isso. Porque tem teus clientes que são fidalgos, né? Que você diz, né? Fidelgos, né? Isso. Os fidelizados, né? Os fiéis. Mas tu tem os clientes que aparecem uma vez por mês, aqueles que vêm aqui vão lá direto, assim, mas... Turistas. Então, tu tá sempre te atualizando, tu de ano em ano faz uma mudança, como é que tu faz tua rotina, teu cardápio, como é que tu... Isso, a gente sempre tá... Porque da tua casa, quando tu abriu em novembro de 17 para hoje que nós temos em abril de 23, deve ter havido muita mudança, né? Isso, incrementos de pratos para compartilhar, como eu digo, né? Que são aqueles pratos que já vêm providos de acompanhamento. A alteração de alguns cortes, aumento de picados, pela característica de Itaqui ser muito noturno e muito bar. A gente gosta muito de beber e comer alguma coisa assim. Exatamente. Tu não quer encher a barriga, tu quer beber e... Então a gente viu também essa questão de noites mais dedicadas à bebida, assim. Porque a nossa proposta, voltando um pouquinho, até o próprio nome diz, né? É braseiro, bar e parrija. Bar e parrija. Por que o bar? Porque entendia-se que a gente queria entrar com carnes picadas nos ferros fundidos para ser o picado da cerveja. Isso acontece muito, muito. Mas a gente sabe do perfil que o nosso público tem também de gostar de outras coisas. Picados frios, picados mesclados, frios e quentes. Como eu digo, nós temos lá um picado de carne na chapa que vende muito. Vem com queijo, azeitonas, pepinos e a carne quente feita na chapa. Sim. Então a gente criou essas opções assim, que entendia que o pessoal bar ficava com o cardápio um pouco restrito. Sim. O pessoal carne, Toco, o cardápio eu vou te dizer que ele é até bem tradicional, porque não tem muito que tu passear, né? Tu valoriza a qualidade da carne e a qualidade do preparo da carne na grelha, né? Tanto que a arquitetura do nosso restaurante, a nossa televisão é a parrija. Tu vem no meio do parcão pela Dom Pedro, tu já enxerga o fogo. Então, aquilo ali é o ator principal da noite. Então, ali não tem muito o que inventar. Lógico, a gente... alguns cortes novos entram agora para o inverno. A gente está com um projeto de fechamento da área, que era uma vontade que nós tínhamos, mas a gente nunca conseguia viabilizar até que ponto fechar e tirar um pouco da vista frontal do restaurante valoriza o nosso ambiente. E aí nós entendemos que a gente estava, nos invernos anteriores, tendo que dizer muito não, porque não tinha espaço interno. Tu vai fechar com vidro ela? Vou fechar com lonas lonas tonalizadas da cor do tijolo e as janelas nos vãos, assim. Eu acho que semana que vem deve estar concluído já, para ganhar ali em 40 lugares mais na varanda. Tu pode abrir ela, né? Não, todas as noites a gente recolhe, né, para não ter perigo de estragar. Então, terminou a noite, ela sobe, né, sistema de molas, assim, né, sobe sozinha e recolhe. Então, a ideia vai tirar um pouco da vista frontal de quem chega, mas a gente entende que tem clientes que gostariam de estar lá e não conseguem porque a varanda sul é muito fria, né. Então, ele o nosso cardápio carnes, ele é muito tradicional. A gente não tem muito o que inventar. A gente vai agregar alguns cortes.
que a gente consegue medir pelo nosso comércio de carne lá, que tem muita saída, que são o vazio, e vazio é um corte tradicional, então ele vai passar a integrar aí o nosso cardápio. E alguns outros pratos receberão alguns acompanhamentos, mas não tem muito que tu alterar, né? Tu vai avaliando mesmo o que o cliente está necessitando. E tu falaste em 6 anos, desses 6 anos a gente não pode deixar de citar que durante 2 anos nosso atendimento foi prejudicado, né? Então nós não conseguíamos durante a pandemia propor muitas coisas, né? Pegou toda a pandemia. Toda a fazia pandemia. Pouco que... Não, e o meu restaurante era só noturno, né? E à noite ela foi desligada, assim, né? Ficou fechado por algum tempo? No soma, 45 dias direto. E aí que nós começamos com a alternativa de almoço, porque o meio-dia podia abrir, mas lógico que eu não podia abrir com parrilla, né? Tava todo mundo recluso. E aí tu abrir com parrilla era só para aumentar meu custo. Então foram dias e noites mal dormidas e o problema só aumentando, né? E aí nós criamos, o problema que eu digo, o problema pandêmico mesmo, né? Sim. Mas passamos bem, estamos bem, e o principal é que estamos aqui, né? Esse é a grande diferença, a grande resultado positivo é que a gente está aqui, né? Teve muita gente que não teve dessa mesma sorte, né? Então, tu reclamar de negócios quando houve perdas de pessoas é um pouco injusto, né? Mas o negócio sofreu, e sofreu muito, e aí a gente teve que adaptar e muito daí, porque aí para conseguir o delivery de carnes, ele não era comum. Pô, não era comum o cara comer parrilla em Itaqui. Aí o cara vai pedir parrilla em casa, era praticamente tu mudar a visão do cara a 180 graus, entendeu? Era... Verdade. E aí o que eu fiz? Eu comecei a rifar os pratos. Eu criava uma promoção diária e assim, era preço praticamente de preparo só. Era o custo da carne mais o preparo para ir baixando o estoque, para ter giro de dinheiro, para terminar com as contas que estavam ali em cima e precisavam ser pagas. E aí teve um giro, eu dispensei todo mundo, né? Tu dispensou o pessoal? E aí ia para lá eu todas as noites trabalhar, me recordo, isso aí, claro. Sozinho. E aí tive a ideia do almoço, e aí crio na necessidade um outro negócio que hoje é parte de um grande giro que nós temos, né? Que é o almoço executivo. Né, que a gente chama, todos os negócios a gente dá um codinome, né? Então surge o Braseiro Executivo. Primeiro cardápio foi carreteiro de charque, e era só por teleentrega, e os pedidos eram feitos até sexta para entregar sábado, era um dia da semana. E eu fui cozinhar só eu. E aí vendi 40 e poucos almoços. Pô, legal. Aí no outro sábado já recrutei um funcionário, tinha que me ajudar. Aí mudei o cardápio. Aí já deu uma caída, vendi uns 30 e poucos. Mas era um troquinho que tu saía e pagava uma coisa que estava pendente já. Pagava um boleto. Exato. E naquela hora... E era só o sábado? Só o sábado. E levava alguma coisinha para casa, tu entendeu? Porque pro empresário ter o seu negócio fechado, a renda cessa. É a mesma coisa que ser demitido por justa causa, né, cara? Tu fica com a mão na frente e outra atrás. E aí eu sei que foram 5 sábados nesse formato. Indo pra lá, cozinhando e entregando. 2020, né? Isso é março de 2020. Março de 2020. Isso. E aí, cara, eu resolvi arriscar, assim. Agora eu vi uma mesinha de pôquer, aí eu dei o all-in, assim. Falei, cara, agora vai. Vamos ver o que vai dar, né? Eu lembro que um dos pratos foi um bife à milanesa que nós fizemos no sábado. E eu repeti ele. E no dia que eu repeti, eu cheguei no sábado às 9 para prepará-los com uns 40 pratos pedidos. Só que o meu celular e o telefone do restaurante começaram a tocar sem parar. E eu resolvi atender. E eram pessoas que disseram, eu vi que era até ontem, mas eu consigo pedir. E eu dobrei o número de pedidos só atendendo o telefone no sábado. Foi para 80. Segunda-feira eu abri o restaurante, cara. Cardápio de bifes e filés de frango. E vamos que vamos, sabe? Quantos pratos vendi na primeira segunda-feira? 3. Pô. 3. Todo mundo com medo. Na segunda-feira, 7. Foi aumentando. Tá, não, mas tu abriu segunda, terça, quarta aqui. Abri segunda, terça, quarta. Tá, mas tu tá só... Tá, e aí, assim,
e propaganda, e boca a boca, e aquilo vai que vai, né, cara? Mas assim, ali o fraco desiste. Se o cara tem pra onde... 3 almoços desiste. Se o cara tá com o currículo em dia e manda pra algum lugar e chama o cara mete o cadeado na porta e abandona. Ali era a hora de separar o joio do trigo. E aí, cara, a gente começou a ir persistindo e adequando o preço e tal. Hoje a nossa média semanal aí é 70 almoços por dia do prato executivo, né? A gente tem um volume grande. A nossa turma hoje já são 6 pessoas, coisa que eu fazia sozinho. Eu já gerei... Ao meio-dia tu tem 6 funcionários. Ao meio-dia já gerei 6 empregos a mais, né? E por isso que eu digo, tudo o cara sofre, dói, incomoda, a gente se entristece, mas lá no fim o cara sempre colhe alguma coisinha, né? E aí nós temos um outro negócio que sustenta famílias e que sustenta a minha e que surgiu num momento de dor, assim, vamos dizer, porque estava bem complicado, cara. E o braseiro ali de vender carne, braseiro boutique de carnes, foi que época que tu... Foi... Ah, cara, esse foi o que mais apanhou com a pandemia, coitado, porque eu inaugurei ela em novembro de 19. Na boca da pandemia. Fiz o container ali e arrumei ela e comprei um estoque grande de sais e aquilo, né, são coisas boas, mas o que é bom ainda estava muito longe. E aí... Em seguida, até que a gente conseguia manter ela aberta, mas naquele redemoinho de coisas, quem que parava para fazer churrasco, né? Sim. Depois até que virou uma rotina, assim, as pessoas estarem mais à vontade em casa, mas esse apanhou demais, assim, eu digo que até hoje ele é um negócio que ainda não achou o espaço dentro do grupo. Mas eu tenho clientes muito assíduos, muito fiéis, assim, que até gostaria de deixar aqui que nesse período pior que o meu negócio enfrentou, eu tive muitas pessoas que eu tinha certeza que faziam pedidos só para eu não fechar. Eu tenho certeza. Eu nunca perguntei, e se eu perguntar, jamais eles vão responder, né? Com certeza. Mas eu tinha certeza que os caras diziam assim, vão pedir pro cara não fechar. Sim. Vão pedir pro cara não fechar. Tenho certeza disso. E também que eu te digo, momentos ruins causam isso, né? Não é só um vínculo comercial, né? Tem apreço, tem admiração, assim. Claro. Assim como a gente também tem admiração aos clientes, né? Mas o negócio da carne, só para só para falar um pouquinho, para te explicar, a boutique ela surge de um estoque alto de carnes, né? Como as carnes são todas fracionadas, né? A gente recebe do frigorífico direto. Os menores volumes são 20 quilos. Tu segue no Silva ainda, né? Sigo no Silva. São 20 quilos. Então, às vezes, uma caixa de 20 quilos não é suficiente para a semana. Então, pedia-se 2 caixas. 2 caixas dentro de um freezer lá parado, sem ninguém ver, me incomodava. Sim. E aí eu comecei a pegar as carnes em frações menores e deixar disponível para venda. Essa foi a ideia. Então, primeiras vendas de carne eu fiz no balcão da parrilla enquanto eu era o parrigeiro. Sim. Eu, durante 3 anos, assei carne no meu restaurante sem falhar uma noite, assim, né? Tu era o assador. Eu era o assador. Eu treinei os primeiros, aí depois começou a oscilar muito e estava com dificuldade em encontrar eu assumi o assado e ali eu permaneci, né? E dando a identidade do que era o negócio. E as primeiras carnes eu vendi no balcão da parrilla. Mostrava, o cara se agradava. Eu ficava com a balança do meu lado aqui, tava o preço... Já vendia. E já vendia e leva para casa. Aí fiz o investimento, né? Os expositores e tudo mais, mas um negocinho bem pacato, assim, né? Não era nada muito grande, né? E aí colocamos ali. E isso ela sofreu muito, e aí depois a carne embalada, vamos dizer assim, de qualidade ímpar, ela não tem um comparativo, ela não consegue nunca se comparar com carnes de açougue ou de mercado, e não falo até na questão qualidade, é porque esses outros ramos trabalham com animal em carcaça. Sim. No exemplo, o cara pega um boi, ele tira 2 picanhas. Eu, numa caixa, vem 22 picanhas. O equivalente é 11 bois. Para o frigorífico selecionar 11 picanhas sem colchão duro, com padrão de gordura, ele cobra mais. Claro. Para ter o cara ali para limpar direitinho. Exato. Então, assim, nunca eu tenho um preço compatível, mas o cliente entende. A qualidade, a padronização, tudo mais, e aí que se faz. Tu tá vendendo qualidade, tu não tá vendendo preço. Não, mas é que assim, que não é desqualificar quem trabalha. Não é isso. É que o formato que eu entrego é um formato que tem esse custo mais elevado pela questão da seleção.
E aí ali ele apanhou um pouco, assim, depois que eu perdi um pouco de clientela, né, a recuperação foi um pouco mais demorada. E aí o ano passado eu tive que fazer uma reforma no nosso container da venda de carne. E aí cria-se um novo negócio. O café container. Que é o café container. Que também está indo muito bem, está numa caminhada boa, assim. Crescente. Crescente. Nós, assim como a Parrija, assim como o Galeto, nós somos... a gente foca num produto que é o nosso carro-chefe. Então, o café ele não trabalha com muitas opções, né? Até porque muitas opções cresce o percentual de desperdício e hoje a gente não consegue desperdiçar nada, é impossível, né? Hoje o teu lucro está naquilo que tu deixou de gastar, ponto. Então, cria-se o café com carro-chefe empanadas, que tem a ver com a nossa linguagem de negócio do Parrija. Com certeza. Né? Trabalha algumas coisas de receitas da avó, assim, que são umas bolachinhas de nata, uns bolos de farinha de milho, que são aquelas coisas que remetem a gente mais a um sabor infância, vamos dizer assim, né? Mas aquelas coisas muito, muito recheadas, muito bem construídas, assim, não faz parte da nossa linha de negócio. É uma coisa mais tradicional, mas que nós temos aquele maravilha de ponto na frente que é o Parcão, né? O cara sentar ali, tomar um café, comer uma empanada, olhando o Parcão, pá, não tem ponto hoje que forneça essa visão que nós temos ali. Então a gente foi somando esses negócios ali, né? E voltando ao assunto de carne lá, e aí tem muita gente tem muita gente que não tem o hábito, até, digamos assim, preconceito com a carne assada na grelha, que é o pessoal do espeto ali. Isso. O pessoal comenta alguma coisa, tipo assim, eu prefiro no espeto. Sim, tem o pessoal do churrasco tradicional, esse não cede, né? Sim. Tanto que a evolução da boutique foi entrar com cortes do nosso churrasco tradicional, né? Pro espeto. Aí entra a costela para espeto, entra os cortes de cordeiro, paleta, entra vazio, né? Entra o granito, que é o peito, maminha. Aí nós vamos passeando e aí que vira um negócio. Quando eu deixei de ter clientela só das carnes, porque as carnes da Parrija eram entrecô, contrafilé, assado de tira, picanha e a miudezama. O que tu usava no restaurante, né? Só. Do cordeiro era o carré. E aí depois a demanda, né? Os clientes começaram, tinha que ter uma costelinha, tinha que ter um peito. E aí eu fui botando. Foi acrescentado. O grande giro ainda é dos cortes mais tradicionais. Vende mais? Vende mais. De volume, sim. Lógico que em termos de valor, os cortes da Parrija têm um valor maior, mas o volume é feito em cima dos cortes tradicionais. Eu lembro que tu fez, acho que tu fez uma vez só, e foi antes da pandemia, o curso aquele, né? E foi um pouquinho, acho que foi na semana que estourou a pandemia. E ali eu me lembro que tu explicou bastante ali, mas aí mesmo assim, o pessoal que tava fazendo ali, tem uns meio, mas tem o espeto é melhor, não sei o quê. E eu acho que bastante gente que participou do curso tinha uma curiosidade, claro, mas eu acho que não são tão assíduos assim, né? Sim. São pessoas que têm uma opção, assim, às vezes, de fazer um churrasco mais prático. Claro. E como eu digo, o churrasco na Parrija, ele ao primeiros olhos, ele é mais rápido que o do espeto, né? Sim. Fez a brasa, tu botou a carne, só tá pronto. Mas é que para ele ser um churrasco que é um momento, e o churrasco é um momento, né? Ele não eu não interpreto como refeição. Sim. Eu interpreto como um momento, assim, tu fica 2, 3, 4 horas, né? A Parrija te possibilita isso. Vai colocando, tira um pedaço que tu quer, dá uma atiçada no fogo, bota outro pedaço. Coisa que o espeto, depois que tu aprontou, tu subiu e diz, bota a mesa que tá pronto, né? Então são práticas diferentes, assim. Mas falando dos eventos também, né, cara? Nós estamos falando a terceira coisa aí que a pandemia nos deu um... Claro, eu me marcou, porque eu fiz o curso, né? E eu me marcou porque foi a última coisa que eu fiz com gente, 3 dias depois nós estávamos encerrados em casa. Foi a última coisa que eu fiz na pandemia, antes da pandemia. No dia 16 de março, dia 19, foi o nosso lockdown. Aí, era uma segunda-feira, lembro como se fosse hoje. Aí ficou de uma maneira ruim, mas ficou marcada a data. E tu sabe que assim, eu tinha... foi um negócio bem audacioso, assim, né? Porque eu tinha muita dúvida do que o pessoal ia achar quando eu fizesse a comunicação de que nós iríamos realizar um evento de cortes e assados, né? Sim.
Eu digo, não, corre o risco de não ter ninguém interessado. Porque os caras vão dizer, só porque o cara tem um restaurante, ele acha que pode me ensinar a cortar carne, né? E a ideia não era ensinar ninguém a cortar e a assar. A ideia era expor cortes que eu comercializava, era um ato de merchan mesmo, entendeu? Sim. Mas que tinha essa ideia de ser em redor do balcão, conversando, comendo. Então, cara, não deu 24 horas, a primeira turma estava fechada, de 16 integrantes. Sendo que a nossa primeira noite teve 22 participantes. Por insistência de alguns que diziam que na segunda data... Aí no outro dia, tipo, eu não lembro bem o dia que eu postei, mas vamos dizer que tenha sido numa segunda-feira, tá? Na terça eu fechei a primeira turma. E sobrou pessoas. E eu já criei a segunda turma, que encheu também. Aí pessoas da segunda turma começaram a insistir para fazer na primeira por uma questão de datas. No dia da segunda eu não vou estar aí. Aí eu até tentei trocar alguns e depois desisti. Eu falei, não, vem, participa então. Então eu tinha no dia 19 de março, que a gente não sabia o que ia acontecer no outro dia, eu tinha 3 turmas fechadas. Pô, que loucura. Para cortes e assados. E era um investimento que não era baixo, mas só que tinha consumo de todas as carnes que a gente fez e bebidas. Cerveja. Então, assim, fins lucrativos, óbvio que tinha. Mas eu queria mais era fidelizar pessoas que passassem a gostar daquele formato, que iriam virar clientes do restaurante ou clientes da boutique, seja como fosse, né? Tu teve essa visão aí, né? Era um negócio de marketing, né? Era para fazer a propaganda ali. Exato. Então tu expõe teu produto, tu gera experimentação e aí o que sobra fica para ti como resultado, né? Então... Eu me lembro que uma coisa que eu escutei tu falar lá no dia do curso lá foi a questão do... E eu nunca tinha pensado dessa forma, e depois que tu falou, eu sempre penso nisso. A questão do... que no espeto tem bastante desperdício, né? Aí o cara vai lá e te passa uma baita picanha lá, outro dia vira carreteiro, nada contra, né? Mas aí tu vai gastar uma picanha que, além da qualidade, no preço também, né? Que hoje é bem mais caro, para fazer um carreteiro, então tu come o churrasco, né? Isso aí. A parrilla, a grelha tem esse diferencial, assim, né? Mas é muito peculiar do formato que a pessoa quer comer, né? Tem pessoas que gostam de, depois de assado, pegar uma travessa e colocar todas as carnes ali e sentar na mesa. O teu segundo pedaço está frio. Exatamente. Mas não existe certos e errados quando se fala em comida, né? O certo é comer. E então a gente aquela vez explicou esse tipo de coisa. Eu lembro bem que outra coisa que era bem saliente ficou saliente, assim, que eu falei várias vezes, é o consumo de sal. E em nenhum momento eu falei sobre chamando atenção sobre a saúde. Eu falei sobre o consumo do sal. Claro. Porque não é questão de diminuir o custo do sal, a quantidade de sal, mas é o momento que você trabalha com sal, né? Sim, claro. Lembra que eu fiz carnes e coloquei e salguei uma florzinha de sal ali, não gastei 5 gramas de sal e todo mundo comeu uma explosão de sabor, né? Então, essas coisas, sim, mas volto a dizer, não existe certos e errados, né? O certo é comer. O resto churrasco bom tu come de qualquer jeito. Exatamente. Só que nós abrimos agora a Amber Lager, que diferentemente que eu falei, né? Porque eu não sabia, isso aqui é até uma novidade pra mim. O IBU dela, né? Que é o amargor da Amber Lager, é menor que o da Pilsen. E tem menos álcool também. Isso é novidade pra mim, essa da Patagônia Amber Lager. Também queria dar outro recadinho aqui da nossa apoiadora. É menos amarga? Diz mais adocicada. Os entendidos dizem que é adocicada, mais melada, né? Dá um recadinho aqui da Eletrosul, energia solar, né? Mais de 350 unidades instaladas. Aliás, eu pedi para tu ali falar com o Lore lá para... Deve estar muito mais. Para atualizar, porque nós estamos desde que abriu aqui 350 unidades. Já deve ter passado. Muito mais. Aí eles também têm monitoramento diário, né? E quem quiser lá, só seguir no Instagram, lá tem mais informação, @eletrosul.energia. E o artesanal burger do Alisson lá. Nosso amigo Alisson. Que também tá no Icefome, né? Ou quiser pedir pelo WhatsApp, o artesanal burger, né? Tem o cardápio lá no WhatsApp, no Icefome lá. Quem quiser pedir pelo WhatsApp dele é o 559964741.
o 115. É lá na Prosmassa 842. Eu quero mandar um abraço, cara, porque eu fui cobrado. Havia WhatsApp pro Marcelo, um cara que o Duda conhece bem. João Galdi Aquiles. O João Galdi é nosso... Ele me chama de Cubrabo ainda no WhatsApp. Ele queria um abraço a ele. Dá um abraço pro nosso amigo Joãozinho, que... filho da Finadelaine, do finado João Aquiles. O João, cara. Que é nosso... Quanto tempo faz que eu não vejo o João? Ele também, muito tempo. Escuta todos, já me disse. E aí, quem é esse João? Mandei pro Marcelo, mas quem é esse João, cara? O João Galdi. E ainda fiquei um tempo pensando... Ficou o João, cara. É que é João Aquiles, né, meu? Claro. Figura. Figuraça. Um abraço pro João lá. Saudades dele. Um abraço. O João faz parte do... Nós temos um grupo que na época que eu saí para estudar, e o João saiu logo depois, o João não retornou, né? Nós temos vários que retornaram à terrinha, né? Sim. Vieram fazer alguns nas profissões que se formaram. Eu também, querendo ou não, parte do meu retorno aqui foi trabalhando na minha formação, né? Mas retornamos para somar o nosso Itaqui de novo, né? O João não retornou, né? Não, mas como eu digo, quando na minha missa de formatura a proposta da unidade da Josapara Itaqui estava feita já. Então não tinha muito nem o que pensar e o que escolher, né? Vim pro primeiro emprego comendo a comida da mãe em casa, tá louco. Agora me passou outra, tem umas passagens, né? Fomos a Libres, eu, tu e o Dariana. Na véspera da formatura do Dariano, para comprar camisa, que o Dariano não tinha camisa para formatura, cara. Eu lembro bem disso aí. Nessas o cara vai esquecendo, mas tem muitas passagens. Olha aí, rapaz, chegou. De lado, o pessoal do Grupo Brasileiro não esqueceu da gente. Mas olha aí, velho, você não tava sabendo, hein? Mandaram fazer uma merda com o chefe eles, né, meu? Mas mandaram na tabuinha mesmo, boa. Tu viu? Fizeram uma média com o chefe, os caras. E a carne no ponto que um dos apresentadores gosta aí. Sim, vermelhinha. Vermelhinha. Maravilha. Vou abrir aqui, agradecer lá o pessoal lá do Grupo Brasileiro lá, quem será que tá lá na... a equipe José, lá. Eu conheço o José. Quem que tá na parrija lá? Na parrija é o Thiago. O Thiago é um assador novo que tá vindo de Porto Alegre aí. Opa, né? Itaquiense? É itaquiense. E tem no currículo 3 anos de Barranco e Parrija del Sur. Só o Barranco, meu. Esse aí conhece. Esse chegou com a experiência aí para somar o nosso time lá. Eu vou abrir aqui os molinhos aqui. E agradecer lá o pessoal lá do Grupo Brasileiro lá que mandou o nosso... Tem uma passagem do José Foi durante o Festival do Carnaval que ele esqueceu de abrir um restaurante e eu demiti. Ele contou. Não menti pro chefe, né, cara? Falei, é verdade, né, cara? Digo, não se mente mesmo. Tu ligou da praia pra ele. Eu tava de férias, né, e daqui um pouco, o que não abre a galeteria hoje? Ué? Mas aí se perdeu no horário. Acontece. Mas não te mentiu, né? Não me mentiu e só não abriu porque o seguinte, ele que tava com a chave. Se qualquer um tivesse com a chave, só que realmente não conseguiram acessar ele, né? E aí nós perdemos o almoço, mas se redimiu. Não, o José é um bom guri, cara. Bom guri. E aí surgiu... E aí, Duda, já que estamos no embalo aí, surgiu a ideia do galeto, né? Pois é, cara. O cara tá na chuva, você molha toda hora, né? Todo tempo. Agora, cara, que depois, assim, que passamos aí o pior da pandemia e tal, a gente já começou a aventar novas possibilidades, entendeu? Depois, se a gente sobreviveu a esse momento, não é qualquer coisa que nos derruba. A gente pega um pouco engrossa o pescoço, como diz, né? Sim. E aí a gente começou a aventar novas possibilidades, cara. E aí uma das coisas que me chamava a atenção e que é o que norteia muito as nossas ideias, assim, minha e da minha esposa, é o que nós gostaríamos de apresentar às pessoas, né? Às vezes abrir um negócio que já existe, ou alguma coisa muito, muito sem diferencial. Então a gente sempre quis criar ideias para Itaqui de coisas que a gente valorizasse a culinária,
ao mesmo tempo que ofertasse algo diferente para os nossos clientes. Então, a gente, cada vez que dava uma saidinha aí, principalmente para lugares na Serra, aqui mesmo no Recanto Maestro, aí, Di Paolo, Mamma Mia, né? Cai num galeto, uma coisa tão tradicional, e isso foi nos sempre ficando, assim, e o galeto. E aí, em determinado momento, que nós tínhamos uma galeteria, né? Em Itaqui, que era a Galeteria Mercosul. Ah, sim, antes tinha. A Galeteria Mercosul encerra as atividades na pandemia ali e torna delivery, né? Aí, tipo, opa. Sobrou um nicho aqui, né? Sobrou um nicho. Tinham pessoas que eram apreciadores, né? Tem outras pessoas que não tinham o hábito. Vamos aguçar esses outros que não conhecem, vamos pegar esse pessoal que já gostava e vamos trabalhar a nossa imagem. Vamos puxar o nosso nome, atrelado à qualidade que a gente já oferece. E aí começamos de novo, cara. Nas férias, a gente decide conversar sobre isso. E aí, depois, em maio, a gente dá mais uma saída de encerramento da ideia. E aí eu conheço o Matias, que o Matias é uma pessoa que me ajudou muito, que é o gerente do Di Paolo Recanto do Maestro. Ah, sim. E eu converso com o Matias lá num atendimento que ele me fez também, vou lá, indago, fiz 2, 3 perguntas, e aí quando eu fiz uma pergunta mais áspera, assim, que mais voltada ao negócio, ele me perguntou, né, qual que é o motivo da pergunta? E eu falei, não, eu tô com uma possível ideia e tal. E aí, no café da manhã do hotel que nós estávamos, no outro dia, senta na mesa ao lado o Paulo, proprietário do Di Paolo. Ah, o proprietário. Senta do lado, eu reconheci ele e fiquei assim. O Di falei, Paolo tá patrocinando a Gaúcha agora, né? Tá. Ah, sim. Esses dias o Sala de Redação foi lá no Recanto. Não, foi lá em... no Boulevard, acho que é. Não, foi em Caxias que o Grêmio foi jogar a final e eles almoçaram no Di Paolo. E aí eu olho pra Paty e falo, sento falar com o cara, falo com ele, não falo, não falo. Falei, cara, não vou incomodar o café da manhã do cara, né? Porque talvez ele não tá no momento bom, podia até me frustrar, dizer, não, é isso, ou não compartilhar comigo e ainda me entristecer, talvez, né? Sim. Deixei passar. Mas ficava assim, o cara, o dono da rede de Paolo, tava do meu lado e eu não fiz uma pergunta pro cara, né? Passou. Cara, chamo o Matias no celular, começo a indagar mais algumas coisas, ele foi compartilhando comigo umas ideias. Eu vou pro Recanto e faço uma imersão lá, e vou na cozinha e vejo os preparos, desde do recebimento dos produtos, vou para a churrasqueira, asso o galeto com o assador, vejo o atendimento, vejo o programa, tudo, e sempre perguntando, e se acontece isso, e se acontece aquilo, e quando não tem aquilo, e quando... Tirando as minhas dúvidas que, quando a gente vem para cá, se não vai atender uma região, deixa a fronteira oeste de fora. Não tem galeto, não abastece lá. É assim, entendeu? Tu tinha que estar preparado, né? Que estoque eu posso ter, que volume de marinada, que é o frango temperado e tal. E aí me muni de informações e retornamos. A nossa ideia era ter inaugurado em julho. E a nossa inauguração aconteceu 17 de novembro. 4 meses depois. 4 meses depois. Mas tudo tem sua hora. A nossa inauguração também, assim como o Parrilla, foi casa cheia todos os dias, durante todos os dias de novembro e dezembro. Janeiro e fevereiro, Itaqui tem um êxodo normal, né? Pega a parte de férias, a gente entende, eu que já estou no comércio já há quase 6 anos, né? Janeiro e fevereiro acontece essa diminuição de fluxo, assim. Mas a galeteria me surpreendeu em dezembro, de casa cheia, porque o cardápio é tendencioso a épocas mais frias, né? Sim. Nosso ambiente é climatizado, não tem, né? Mas ele é tendencioso a épocas mais frias. Sopa de capelete na entrada. De entrada e tal, né? E aí ficou um cardápio que ele é muito específico, porque trabalha com galeto, mas ele também é muito amplo, porque tu tem várias massas, vários molhos, vários formatos das polentas, várias... Tem até carne. Tem até carne, para quem vai acompanhar um grupo de amigos, a esposa, ou o marido, ou um filho que não come frango, tem a opção do filé, que é justamente isso. Tem os pratos individuais, então um cardápio muito legal, ficou muito boa a ideia. Lá é outra turma assim que foi escolhida a dedo. Nós ficamos 21 dias trabalhando fechado na galeteria. 21 dias. Chega de manhã, assa galeto, faz polenta, faz massa, faz molho, monta a mesa, come.
que tu achou? É isso que tu tem que vender pro cliente. Porque muita coisa, às vezes, os caras estão vendendo, principalmente vinho, isso acontece muito com vinho, né? Esse vinho é bom, pô, como é que tu, né? A maioria das pessoas, eu não tomei os vinhos que eu sirvo. Então, eu fiz questão que os garçons soubessem o que eles estavam oferecendo, né? E principalmente, a primeira explanação que eu fiz para a equipe foi assim: sentem que eu vou contar para vocês quem eu sou e por que eu tenho esse negócio. E o que eu quero servir às pessoas. Nós somos uma experiência que cada pessoa que senta aqui tem um motivo que a trouxe aqui e a gente tem que satisfazer ela da melhor maneira possível. Comemoração, estresse, separação, problemas no trabalho, seja o que for. Todo mundo vem a algum lugar, às vezes, por um motivo. Talvez o último da fila é comer. Entendeu? Tem alguns momentos que talvez o último é comer. Então a gente tem que estar preparado e carreguem essa essência de vocês na ponta do meu negócio, na ponta da língua de vocês, que a coisa vai fluir. E, pá, cara, é um negócio assim que tá muito redondo. É um ponto que não dava para se chamar de ponto comercial, né? Então, sim, até isso, a galeteria, ela poderia ser num ponto que não fosse tão passador, né? Porque ela tem é para as pessoas irem pela comida, ela atrai realmente, não é pelo lugar, pelo clima, por sentar, para pegar um arzinho, não, é um restaurante mesmo, tanto que não contempla a opção bar nesse formato, né? E que veio somar o grupo, né, cara? Já são 5 negocinhos que a gente vai dando a característica, né? E agora, essa semana, já começou a pulsar outra vontade aí, que é talvez da gente romper o trevo e desbravar outras cidades aí ensaiando algum dos nossos negócios. Opa. Nossa, é novidade. É uma possibilidade. A gente já começou a estudar, né, ver qual o negócio se comportaria melhor para uma administração à distância, né? E a gente já pensa nisso faz muito tempo. Eu já olhei prédios em Uruguaiana várias vezes, né? Uruguaiana não tem uma galeteria. Não tem, e durante bastante tempo não teve parrija também. Agora tem. Antes da pandemia, nós andamos lá conhecendo Tá indo para a terra do teu pai, um prédio. Não. A princípio não seria Uruguaiana. Mas gosto muito da Uruguaiana. Eu sou muito fã da Uruguaiana. Eu gosto muito do funcionamento da Uruguaiana. Acho que os uruguaianenses valorizam bastante o negócio deles, assim, né? Eles são muito bairristas, né? Eles são muito... Né? Tem até uma música que ontem eu estava dando risada que o Pirisca fala Buenos Aires, Nova York e Uruguaiana. Dos 3 pontos ele bota a Uruguaiana no meio, né? Então eles são muito bairristas mesmo. Mas talvez tipo, assim como a ideia do brasileiro nasceu engavetada, tá ali já escrevi em algum lugar, né? Levar para outra cidade. E vamos ver o que acontece. Já colocou no papel, né? Cara, se tu vai analisar assim, ó, que uma ideia que era para a posteridade vira realidade e 5 anos depois eu já dupliquei, porque abrir outro restaurante é duplicar o negócio. Sim. Né? Ah, mas não é o mesmo tamanho. Não, em portas, em equipe, eu dupliquei o negócio. Então, não posso dizer que eu não sou realizado com o que eu escolhi e que, né? Só que, assim, a gente tá falando aqui da parte que brilha, né? Da parte Sim. boa, né? O empreendedor... Mas tu já tá num número bom, né? Porque no Brasil acho que tem as empresas que se mantêm abertas, é minoria, né? A maioria abre e fecha, né? A gente apanhou bastante, mas tipo... a gente nunca deixou a qualidade do que a gente serve cair. Em algum momento, às vezes, a gente tropeça num atendimento, as pessoas são pessoas, né, cara? Elas ainda mais quando tu é o trato com outra pessoa, né? Às vezes a gente em casa tem problema com pessoas que dividem a cama contigo, imagina com pessoas que tu não conhece, né? Então, é da missão. O que a gente tem que ter, e a gente tem tomado muito cuidado agora, é estar mais próximo da equipe para que a gente compartilhe com eles o quanto atender bem é diferencial. Então, isso organizando... Aí o teu negócio tende a perdurar. E também o produto que tu oferece, a condição que tu oferece, né? Ao preço que tu oferece, né? Claro que tu sempre tem que valorizar o que tu está servindo, porque é o que mantém aberto, porém, Sim. antes de tudo, tu tem que oferecer com qualidade, né?
Então, a gente já tá bastante assim, não é ano de vacas gordas, né? Para ninguém. É um ano de retomada, né? É um ano de retomada, então é tudo uma aposta, né, cara? Sempre uma aposta. E assim, a prática financeira que a gente usa o negócio vai alavancado. Ele precisa se pagar. Se ele não se pagar, ele para. Entendeu? Sim. Então tu abre, tu injeta e ele que paga o que ele gastou e vai embora. Não tem como tirar dinheiro de orçamento, não tem como diminuir nada. Tem como abrir e fazer pagar. Abre e faz pagar. Então, o negócio em si, ele é financeiro, né? O produto que a gente oferta é prazer através da comida, mas o negócio como um todo, ele é financeiro. Todo negócio, ele é financeiro. Não tem como você manter se ele não... A primeira coisa que tu abre o olho e pensa é o financeiro. Tu não pensa num novo prato, né? E depois tu acalma o coração e aí tu vai pro... Isso é o empreendedorismo, né? Sim, e esse aqui é um contrafilé? Esse é um contrafilé, né? O corte que na região aí uruguaia recebe o nome de bife de chouriço. E um corte do lombo do boi, né? Contra filé, porque ele fica posicionado em cima do filé, né? O filé está embaixo da vértebra e ele está em cima, né, da vértebra do boi. Que neste ponto é uma carne muito macia. Ao ponto para mais ou bem passado, ele tende a ser uma carne mais rígida. Já começa a endurecer. Exatamente. Não, tá muito bom. E qualidade do... Não querendo fazer propaganda, né? Mas já fazendo do Grupo Silva também, né? Ajuda também, né? Sabe que para essas coisas assim, eu sempre tive uma preocupação e me considero uma pessoa organizada. Antes de abrir o restaurante, a pessoa que atendia a região aqui era um itaquiense. E eu cheguei a dar uma incomodada nele, assim. Cara, eu não posso abrir um negócio e tu me deixar sem carne. Eu não posso, né? Porque até é injusto daí eu chegar no mercado e dizer... Taco, corta o melhor corte que tu tem pra usar na parrilla lá. E o cara diz, mas tu nunca comprou carne de mim, agora tu tem um restaurante aí que tu pega de fora. Eu falei, eu nem vou ter cara pra chegar nos mercados. Sim, né? claro. Então a gente já teve mais ou menos uma conversa inicial que era, não pode faltar carne pro braseiro em Itaqui. Eu falei, bom, mas quem é o braseiro no fornecimento do Silva, né? Nem Sim. aparece na lista. Então o que eu fiz? Eu maniei eles. Eu peguei a marca deles e grifei no meu cardápio. Todo cliente que abria o cardápio sabia que estava comendo Silva. Se tivesse algum problema com a carne, ele ia criticar eu e o Silva. E o Silva junto. Aí eu marquei e disse, tu quer esse problema para ti? Né? E aí nós fizemos essa troca. Quando a boutique também avolumou ali a parte das carnes, daí eu fui a Santa Maria, fiz uma visitação e fui recebido pelo proprietário lá, que está até hoje na chefia, que é o Gabriel. Amigo do Bola. Amigo do Bola. E aí também disse para ele, falei, cara, o negócio está criando um fluxo maior, as pessoas aceitaram a carne de vocês e agora também querem consumir em casa. Eu vou abrir um espaço. Mas se eu abrir um espaço e a minha geladeira ficar vazia, não vale, né? Então eu tenho que ter também uma garantia que todo pedido que eu te passo, tu me entrega. Sim. Daí a gente só determinou alguns prazos, assim. Me pede com uma semana de antecedência e aí não tem erro de faltar, né? Porque eles atendem muitas redes, né, cara? Essas redes hoje de carnes nobres, o Zafari. O Zafari tem uma linha que é o novilho jovem, atendido pelo Silva. É do Silva também? Do Silva. Então é uma seleção lá, desde da seleção do lote e abate diretamente para ele, né? Desde o fornecedor. Isso. E aí a gente avançou tanto nisso que hoje a gente consegue ter um corte na parrilla que ele é exclusivo de uso nosso, que é o nosso assado de tira, né? O assado de tira, o Silva não comercializa aquilo para outros pontos de venda, né? Ele é um uso específico para a parrilla, e aí atende eu, aqui em Itaqui, e uma rede de parrillas em Porto Alegre, que é o 20/9, só o 20/9. O 20/9. O 20/9, que agora em Canela tem o 1835 também. Que é o 20/9, um dos sócios é de Uruguaiana, né? Isso. O assado de tira, aquele da costela ali,
da tirinha do peito ali, né? Na verdade, a costela do dianteiro, sim, seria essa do peito, né? Sim. Mas a costela que nós usamos no assado de tira hoje, por isso que a gente fala costela em tiras agora, ele é uma costela selecionada do centro. Deixou descer a do dianteiro e é uma costela selecionada. Não uso mais a do dianteiro eu tenho para comércio. Sim. Mas por uma questão de adaptação do peso da porção. Entendeu? O frigorífico ele não conseguia afinar mais o corte, então a porção ela ficava exagerada. E tanto de peso quanto de preço. Então, quando o frigorífico achou naquela costela uma medida ideal para atender as parrijas, aí ficou melhor de trabalhar com aquela. Mas é uma carne ímpar, assim. Ela é uma carne que chega muito cara para nós. Mas hoje o corte que eu mais vendo na boutique é ela. Porque, assim, é provar e aí tu diz assim, não, eu não vou correr risco, eu vou comer essa costela de tira e o resto claro, que se dane, né? Não, é uma coisa que eu sempre comento com o pessoal, né, que uma das coisas que eu gosto do braseiro, né, porque, claro, falando da parrija, né, em si, que eu gosto é que eu vou comer uma picanha hoje e daqui um mês eu vou comer a mesma picanha. A padronização. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre comento. E a gente, quando fala para os clientes, assim, né, os clientes ficam um pouco constrangidos em compartilhar, né, mas é de extrema importância para nós, principalmente no braseiro parrija, quando alguma carne não está no padrão que ele costumeiramente consome. Sim. Porque isso faz com que a gente entre em contato com o fornecedor e tente entender, entendeu? O que aconteceu. Porque essa carne deste lote já gerou 2 reclamações, né? O assador, né? Esses dias o assador me disse, abri uma peça de entrecô e no manusear ela eu já achei ela um pouco firme. Não usa. Sim. Não usa, me dá o lote e vamos jogar para cima, né? Vamos mandar para o frigorífico, vamos tentar ver o que houve. Abre a próxima peça já estava padrão, né? E durante o ano a qualidade da carne ela também se altera, né? Pastagens, e aí tem gente que bota no milho, no confinamento, farelo. Exato. Até o gosto muda. Até o gosto muda. Então, assim, cortes mais tradicionais tendem a não se alterar tanto. Os cortes mais, vamos dizer assim, mais carnes, né? Eles tendem a receber mais gordura e, consequentemente, recebem esse sabor mais diferenciado, assim. Então, tem várias coisas que a gente precisa saber. Né? Eu assim, ó, ali no parrija tem uma técnica que eu uso que na época de confinamento eu migro do selo mais nobre para o intermediário. Porque o intermediário abate numa idade um pouco mais avançada. Normalmente, animais gordos de idade mais avançada passaram mais tempo em campo. E aí fiz esse teste, deu certo, a carne manteve o sabor. Não teve sabor. E aí tu fica jogando, sempre provando, sempre, né? Sempre estando, né? Eu sou um consumidor de carne muito grande, né? O meu churrasco, quando estou, assim, com tempo para fazer, primeiro que ele não começa de manhã, né? Ele começa de tarde e vai até a noite, porque o consumo vai sendo, né? Na grelha. Não deixa a churrasqueira esfriar, assim. Ou usa o espeto ainda. Não, tu sabe que na minha casa a grelha é móvel. Ah, sim. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tem, né? Na minha casa a grelha é móvel. Né? Eu coloco ela, eu tiro. Porque é uma adaptação, entendeu? A minha churrasqueira já estava lá de tijolo à vista, não sei o que, eu vou derrubar agora, vou adaptar para botar uma grelha. Tu adapta com uma grelha móvel. Até para facilidade da limpeza e tal, né? Perde-se um pouco na qualidade do fogo ali, mas o cara dá um jeito. Eu uso a grelha, né? Mas eu sou adepto da grelha, mas esses dias fazia muito tempo que eu não comia um churrasco tradicional, aquele churrasqueirinha aberta, ar livre, no espeto. E com sal grosso ainda. O tradicional mesmo, batendo ali. E tu sabe que me deu uma, assim, eu me lembrei assim, digo, não, é bom também. Claro. Quer dizer que e era a Silva até a carne, coincidência. E
E assim, ó, a carne é boa igual, né? Não, claro. A carne é o principal. E hoje, antes assim, eu lembro, falando um pouco lá de Pelotas, eu lembro que eu virei um bom tempo o assador oficial. E não era porque eu assava bem ou gostava de assar. Sim. Mas eu não admitia estragarem a carne. Ah, claro. Quando tu via num churrasco que o cara que tava manuseando já não sabia nem onde ele ia meter a faca, aí eu dizia, deixa pra mim, deixa que eu vou, fica na selva e deixa que eu vou lidando aqui, não te assusta. E aí eu passei a, né, hoje não tem mais isso, cara, onde tu atirar uma carne, todo mundo sabe assar. Os caras uma família de assador de carne. de consumidor também, bastante, né, bastante consumidor de carne, né. Então... Eu volto a dizer assim, cara, às vezes, falando sobre negócio um pouco, às vezes a gente tira um coelho da cartola de uma ideia um pouco diferente daquilo que tu foi a tua vida inteira. Mas na maioria das vezes o negócio está na essência, né? Tá em algum cantinho lá que te marcou, alguma coisa que tu carrega, né? E de não desistir, assim. Tem dias ruins, às vezes a maioria dos dias são ruins, né? Eu lembro, eu ouvia muito meu avô materno, Norival, meu saudoso. E quando eu disse para ele que eu ia abrir um restaurante, ele me olhou, porque ele não se envolvia muito nas coisas que a gente dizia, ele mais escutava e trocava ideia. E o dia que eu disse para ele que eu ia abrir um restaurante, ele me olhou e disse, um restaurante? Bah, eu fui para casa trocando orelhas. Falei, puxa vida, né, cara? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Ele falece naquele ano que tu abre o restaurante, né? Faleceu naquele ano. 6 meses, E quando eu falei isso pra ele, era naquela primeira ideia que eu levei a Anice foi ver e achou que o prédio não dava e tal, e eu disse pra ele. Mas eu acho que ele construiu uma ideia assim, o Duda vai abandonar tudo que ele fez até hoje e vai fazer um restaurante. Eu acho que ele construiu desse jeito, assim, né? Claro. E a minha ideia era somar. Acabou acontecendo que eu migrei 100%, né? Hoje eu não tenho vínculo nenhum com a minha antiga profissão. E até tempos atrás eu era acionado assim para tirar algumas dúvidas e aí fui mostrando um pouco de desinteresse e hoje nem acionado sou mais. Eu realmente mudei de profissão. E isso está cada vez mais comum, as pessoas mudam de profissão, elas trabalham um pouco e despertam interesse em outro. E eu acho que isso tem tem um significado tão bom assim, cara, que é de tu não precisa... Tu não tem que provar nada pra ninguém, né? Tu não precisa cumprir uma coisa, tu não precisa seguir o que lá antigamente disseram pra te ser ou fazer. Tu pode muito bem levantar de manhã e dizer, hoje eu vou mudar a minha vida. Pode te gerar um resultado negativo, mas aí tu tem de novo outra possibilidade, né? E então eu sou um desses aí que mudei. Aí minha esposa, a Patrícia, que também tá hoje fazendo parte do grupo, eu vejo que tu consulta ela pra tudo, né? Não, cara, a pessoa que tá do meu lado o dia inteiro, né, Toco? Eu acordo com uma ideia e ela já vê no meu semblante, assim, o que tu tá pensando. E aí eu já digo pra ela o que é problema, o que é um anseio, o que é um novo projeto, o que é... E durante um tempo eu respeitei, né? Ela tinha a profissão dela quando eu a conheci e quando eu abri o restaurante... Antes da ideia do restaurante, a gente já saía pela cidade tomar um mate e a gente queria empreender, né? Ela já era profissional autônoma, né? E eu ainda não. E a gente saía e dizia assim, a gente precisa fazer alguma coisa que seja comum para a cidade, mas que não seja igual ao que tem. Tem que ser um serviço corriqueiro, mas diferenciado. E aí a gente foi. Aí ela abriu um salão de beleza, que era uma ideia que ela tinha. Lógico que um salão naquele momento era um negócio menor, assim, era um projeto menor, né? Mas a gente colocou ele em funcionamento, andou bem, nós mudamos ele de endereço, também construiu uma clientela boa. E a gente conversava assim, qual vai ser o diferencial? Qual vai ser o diferencial? Né? Abrir a porta e fazer o que os outros salões fazem, né? Vai cair numa mesmice. Daqui a um pouco tu está sendo frequentado só por valores. Lá o serviço é mais barato ou, né, tem agenda. Qual é o diferencial? E ela sabia muito bem disso, tanto que ela desenvolveu um formato de tratamentos mais saudáveis para o cabelo.
recuperação da qualidade do cabelo, utilizando produtos altamente qualitativos, né? Uma qualidade diferenciada, que também carregavam o seu valor diferenciado, mas com uma qualidade de atendimento que era o que fazia o diferencial dela, entendeu? Seguimos com esse negócio, abre o braseiro e tudo mais. Ela teve os períodos de parada de gestação, né? Porque nós temos 3 filhos, 2 meninas e um menino. E que são é o tesouro, é por eles, né? O cara levanta por eles, né? Tu vai por eles, a coisa muda de figura, né? São a Betina de 7 anos, a Marina de 2,5 e o Eduardo Filho. Esse é o mais novo. 8 vezes. Esse é a rapa do tacho. Né? Senão ia ser só a mulher e tu no meio. É, a rapa do tacho que ainda não foi lavado, né? O tacho ainda tá nativo. Não, mas Deus livre. E aí, ela depois da gestação da Marina, retoma as atividades. E aí, numa conversa franca que nós tivemos, eu fiz o convite, eu jamais iria, né, assim, chantagear ela, dizer, tu tem que vir me ajudar. Mas, eu precisava ter uma pessoa que me conhecesse do meu lado, né? Era um momento bem instável, assim. E aí ela hoje faz parte, a parte, vamos dizer assim, de RH e organização administrativa do grupo é dela. E o café também é dela, a direção do café é dela. Os restaurantes ainda ficam conduzidos por mim. E a parte comercial, financeira ainda é minha. E o nosso plano agora é que a gente comece a deixar cada loja responsável das suas coisas. Vendo o andamento dos gerentes, que são novos ainda, né? Nós entramos agora também com auxílio de curso superior, remunerado, partes da remuneração do ensino superior para os gerentes, sendo subsidiado pelo Braseiro, né? Que é um incentivo que a gente dá a eles valorizarem a atividade que eles estão desenvolvendo hoje e agregarem conhecimento. Então, a gente coloca lá, apresentando o material de matrícula, remuneração aí de auxílio, desde que seja uma área que tenha vínculo com o que nós trabalhamos, que a ideia é fazer isso. E por que isso? Porque isso já é um ensaio do que a gente quer fazer com lojas distantes de nós. O gerente vai ser o dono. Claro. Entendeu? Não é franquia, não é nada, mas é assim, lá o cara vai ter que resolver o problema, entendeu? Se ele vai ficar acionando aí, nunca mais o cara dorme, né? Sim, qualquer problema é até ligar. E não dá. Então, aos poucos a gente tá fazendo, mas bem aos poucos, com muita consciência, assim, com muita, né? Hoje ainda tá 100%, posso dizer 100% conosco, não é mais comigo, é conosco, é comigo e com ela. E tu falou isso aí, que eu acho que é uma das grandes lições, eu acho, do empreendedorismo hoje, que o cara que não souber isso não vai conseguir, é o do delegar, né? Sim. Isso é o que mais, vamos dizer assim, eu acho que mais leva tempo, se a gente conseguisse ser mais precoce nisso, porque a gente fica muito apegado e o risco tem um valor muito... O risco, a gente acredita, né, que ele tem um valor muito grande caso alguma coisa dê errado, né? Sim. Mas a gente nunca consegue medir o quanto de prejuízo tu deu por não delegar. Claro. Não tem como saber. Não tem o que meça isso, entendeu? Então tu fica sempre nessa dúvida. Na dúvida, eu preferi delegar. Né? Que nem a minha permanência nos restaurantes, né? Hoje eu consigo ter uma rotina familiar melhor durante as noites. Eu fiquei muitas noites fora, né? Sim. Eu fiquei muitas, né? Durante 3 anos foram todas as noites fora de casa. E então, assim, mas é o teu trabalho, ok? E tá tudo certo em casa também. Isso é entendido, mas é uma carência minha. Claro. Eu quero ter um negócio noturno que trabalhe durante a noite, mas eu também quero ter a minha vida noturna em casa. E aí, como qualquer outro negócio, os restaurantes funcionam assim, né? O cara que é dono de uma loja de calçado e ele tem 2, ele não tá nas 2. Sim. E tá tudo bem, porque é horário comercial, tá sendo atendido pelos funcionários e tá tudo tranquilo. E às vezes o restaurante ainda tem isso. Entendível por quê? Mas a essência, o tu que trouxe a ideia, beleza, então o que eu faço hoje? Eu circulo, eu vou nos restaurantes, eu ajudo a atender, eu puxo a fila, eu organizo a mesa, eu vou na cozinha,
né? Eu vou nas mesas, eu converso, eu vou no parrija e asso, entendeu? Eu vou no galeto e faço os drinks, eu cobro no caixa. Eu fico, quando eu estou em algum restaurante, eu assumo uma função, né? Para não ficar só ali caminhando, eu assumo a função. E eu gosto sempre de dizer isso, principalmente para meus funcionários. Eu sei fazer tudo que eu vendo. Sim. Eu sei fazer tudo que eu vendo. Por quê? Porque eu só consigo passar para os clientes essa essência porque eu sei o que eu estou vendendo, né? Sim. Então, até no café, as primeiras empanadas que a gente fez, nós fizemos em casa, eu e a Patrícia. Tu fez? Fizemos o recheio, organizamos, assamos. Essa é boa, essa não ficou boa, essa é mais ou menos, vamos ver o que vou melhorar. Fechou. Vai pro café. As bolachinhas de nata, que vendem muito lá, que são receitas da minha avó, que uma tia minha que mora em Santa Catarina me mandou pelo Instagram, assim. Quem fez a primeira leva fui eu. Saí... Receita da tua avó? Sem receita da avó. Fui eu. Achamos uma brecha de manhã e eu disse, eu quero fazer as bolachinhas hoje. Se ficar boa, eu vou passar. E aí hoje elas estão lá no café, disponíveis para... Ela é um consumo em casa, ela está embalada, né? Sim. E é sucesso. E fui eu e a Patrícia que fomos lá e fizemos a primeira leva. Sim. Então, assim, eu sei que daqui um pouco isso vai ficar um pouco impossível de... Se a gente quer tanto que o negócio cresça, mas assim, aí eu vou poder pelo menos contar a história, né? Lá no início... Tu, gerente da loja 5, quem fez o primeiro? Fui eu. Sim. Eu sei o que tu vai fazer aí. Claro. Então é mais ou menos isso aí. E agora aqui só para apresentar, né? Não ia falar nada da cerveja. Eu tô atrás de vocês, eu ainda tô na Amber aqui. Essa aqui, para ver que eu não entendo nada de cerveja, que eu achei que essa aqui era mais amarga, ela não é. É a menos amarga, né? O IBU dela aqui é 10. E a quantidade de álcool é parecida, um pouco menos que a Pilsner. E é a cerveja de trigo, né? Na verdade aqui eu acho que não... Weiss deve ser, porque isso. Porque é alemão, né? Não é. E ela é mais clarinha, ó. Eu vou contar uma passagem agora aqui. Nós fazia concentração para ir para os bailes de debutante, né? E uma vez ele apresentou um whisky de trigo. Whisky de trigo? Você lembra que tu apresentou um whisky de trigo? Não, de milho. De milho. Bourbon. Mas foi, né? Mas não tomo isso que faz muitos anos. Mas foi. Nós era jovens, né? Nós era jovens. Agora me derruba o Jack Daniels, né? E o Jim Beam, que é os whisky do milho lá, dos americanos lá. Não, eu tava aqui conversando e me lembrando, né? Se o cara começa a fazer, porque Itaqui tem disso, né? O círculo de amizades que tu faz é muito grande, né, cara? Claro. É muito grande, né? Tipo, eu comecei a sair com o Toco. Sim. Né? Muitas festas o cara fez junto. E na que não fez junto se encontrou, ou foi, e isso aí tu anda para os lugares, de onde tu conhece esse pai. Uma vez eu fui em tal lugar com ele, hein? Que era comer um churrasco lá, tempo das festas boas, né, cara? Não era bom fazer festa. Hoje é meio complicado até fazer festa. Corre o risco de se incomodar ainda. Eu não sei como é que é, mas antigamente tinha muitas turmas, né? Tu tinha afinidade com o grupo lá, mas tu ia pro comercial lá, sei lá, o caixeiral da vida. E ali todo mundo tava junto ali. Esses dias o Vaerde me mandou uma foto da turma de vocês. E tô eu do lado da foto e fiquei pensando, o que eu fazia ali? Mas só que eu não tô do lado da foto, eu tô no meio da foto. Gordo, claro. Comigo, cara. E aí o cara, né, olha só essa galera toda aí. Dica do cardápio de fevereiro de 99 que a Claudete fez pra nós na praia. Nós de castigo, ela não deixou nós sair, lembra? De castigo que nós compramos ingressos sem dizer pra ela que não... Pra Ibiza em Capão, cara. Ai, não contaram? Não, nós fomos a Capão, compramos ingressos, eu, ele e o Leonardo, e chegamos em Bé. Bola enlouqueceu, né? Chegamos pra tomar banho, mas não vamos. Não vamos. Aí ela fez arroz branco, pepino e um guisadinho. O Toco ficou bem bravo, porque deitou e dormiu a noite inteira, né? Já não tava muito pra sair. Já não tava muito. Já tava pra comer e dormir. Tá louco. Não, mas esse era o bom da época, né? Mas hoje em dia eu não tenho ideia como é que é, mas eu acredito que seja diferente. E tu quer acrescentar alguma coisa? Quero, cara. Eu vou fazer uma referência, já que o Duda tá aí, e ele é de uma família bem tradicional da cidade, que nós estamos no ano do centenário do
do chefe da família do Duda, que o dia 28 de junho, se estivesse vivo, faria 100 100 anos. anos, isso aí. E agora, dia 15 de maio, vai fazer 6 anos que ele nos deixou, né? Uhum. E aí eu queria fazer aquela referência a uma pessoa que eu convivi muito, muito próximo dele. E na tua presença eu quero fazer essa homenagem ao senhor Norival Machado Mills, que Lendário. 28 de junho faria 100 anos. Exatamente. Nos deixou aos 94, Dia 15 de maio, né? lúcido. Era uma enciclopédia ambulante, né? Com pouca escolaridade, mas era desses antigos, assim, que a gente às vezes até não entende. Como é que essa pessoa tem tanto conhecimento, né? Porque conhecimento de vida é uma coisa, né? Mas Sim. o vô, além de ser uma pessoa que tinha conhecimento de vida, de causa, né? Tinha um conhecimento teórico das coisas, assim, que era assombroso, cara. Era assustador, assim, sabe? E tinha uma rotina de estudo, de leitura, principalmente, né? O vô debruçava à tardinha em cima do 0 hora e estava mais por dentro. Às vezes eu chegava, eu tinha vergonha. Eu chegava de São Borja e ali tomar um mate com ele me perguntava de uma notícia que eu não tinha ideia do que ele estava falando. Nem sabia do que ele estava falando. E eu tinha o dever de saber, porque era notícia atual que tem a ver com a gente, né? Sim. E às vezes eu não sabia, porque ele estava sempre muito bem informado, né? E esse é o tal que eu digo que morreu de saudades, porque tinha perdido a avó há 3 meses antes, né? Dia 8 de fevereiro ela faleceu e ele dia 15 de maio. E aí esse é o tal que pediu, assim. Tô com saudade e quero deitar o cabelo daqui. E com certeza foi, porque foi... Só desligaram o disjuntor, assim. É verdade. Sem muito... Essa era a referência que eu Não queria tinha fazer na nada, tua não presença aí. estava passando por nada e Viveu bem, né? é isso aí. Um homem trabalhador, honesto. E no final ali tava que é lúcido, né? Com certeza. Pôde passar bastante ensinamento para os bisnetos, bisneto, né? Sim, tataraneto já tinha. Tataraneto. Tataraneto. Ah, é? Tinha a do Dionizinho, já era... Ah, claro. O Dionizinho era tataraneto. Né? Isso, a Luísa tem a idade da minha filha mais velha. A tua já era também, né? Já. Ainda lembra dele, não consegue lembrar muito da avó, mas dele ainda lembra porque eu... Não, mas a tua é bisa, né? A minha é sim. É, a do Dionizinho que é tataraneto. Isso não, eu digo as idades. Não. né? Bom, a gente queria agradecer aí, primeiramente ao Duda aí, né? Foi um papo. E ao Grupo Braseiro, né? Que é o, até aí. vou citar aqui, porque eu deixei por fim, né? Que é o Braseiro, no Instagram lá, quem quiser acompanhar, né? O @Braseiro Bar e Parrija, @Braseiro Galeto, @Braseiro Café Container e @Braseiro _ Boutique. E Isso que aí. a gente queria te agradecer pela disponibilidade aí, já que tu 4 empreendimentos aí deve roubar o tempo aí, é difícil de achar um espaço na agenda aí para disponibilidade. E a gente queria te agradecer aí e desejar vida longa ao Grupo Braseiro. Não, quem agradece sou eu, isso não é um convite, isso é um chamado, né? E sempre que quiserem discutir sobre algum assunto no qual eu consiga dar uma opinião aí para vocês, eu estou à disposição. E dizer que os negócios, né, já que tu citou todos aí do grupo, nunca é correria, porque a gente sempre faz com muito... E o que faz o que gosta não é correria. E assim, como eu digo, tem momentos muito difíceis e às vezes eles são até a maioria, mas a gente acorda de manhã e dá um jeito e vai e conhece nesse tempo muitas pessoas que a gente consegue tá compartilhando os problemas e também achando soluções, né? E acontece por vários outros motivos também. Então, mas principal é ter tranquilidade, saber o que quer fazer, traçar um plano. Eu sei que os planos às vezes não dão certo, mas traça um plano. Tenha família, converse com a sua família, tenha com quem se preocupar, né? Isso aí só acontece porque eu tenho a minha esposa, porque eu tenho meus filhos e porque tenho a minha família sempre por perto. Eu faço questão de estar envolvido e tenho amigos. Às vezes até peço desculpas porque não tenho tempo disponível para agenda com amigos, mas uma hora a coisa vai tranquilizar e eu vou ter o prazer de chamar os amigos para a gente resgatar o tempo perdido, né? Mas são fases da vida, são momentos e a gente tem que viver cada um deles aí. Então, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês aí.
Prazer foi todo nosso. Prazer todo nosso também. Último recadinho aqui do nosso último apoiador aqui, não menos importante, o Execute Studio, né? Que aqui tem o estúdio, aqui a gente tá, gravação, áudio, visual, banda, lives, podcast, e agradecer ao Gessé aí que tá na técnica. Episódios, né, Gessé? 25 tem um que nós não lançamos, né? 25 episódios, tem um que não foi ao ar. Nem vamos lançar. E pedir para todo mundo que está assistindo aí se inscrever no canal, no YouTube, dar o like no vídeo aí, compartilhar aí com todo mundo aí para nós espalhar esse conteúdo aí. E obrigado a todos.